Olá, profissionais da indústria. Estamos aqui para mais um episódio da série de 2025, onde hoje vamos abordar o tema sobre respingo, sobre os problemas de respingo na indústria, o que ele pode custar a mais na indústria. O Valter Ensina, para quem ainda não conhece, é um projeto da Valter que visa ajudar vocês a trabalhar melhor, de forma mais segura, de forma mais assertiva, para que você não tenha tanto retrabalho ou desperdício de material. De novo, o Valter Ensina, ele ensina, mas ele busca também aprender com vocês. Vamos lá? Na indústria, o processo de solda é amplamente utilizado. Então você tem solda em manutenção, na linha de produção, você tem solda TIG, MIG, a ponto, eletrodo, você tem solda dos mais vários tipos e formas. O grande problema da solda está no retrabalho. Muitas vezes, quando você aplica uma solda em uma peça, que você vai montar uma peça e é necessária a solda, você tem o retrabalho, porque ali você tem respingo. E quando essa peça ela fica visualmente muito nítida para o cliente que você está trabalhando, ou ela é a parte estética, essa solda tem que ser muito bem feita para que fique uma área muito bonita, esteticamente falando, ou é necessário um acabamento, um lixamento ali, mas às vezes a solda precisa ficar aparente. Só que essa solda aparente, se ela tiver respingos, isso acaba muito com a qualidade, com o visual do equipamento, e muitas vezes o respingo ele é um retrabalho muito caro para a indústria, muito caro. Por quê? Se você faz um equipamento aí que levou aí 1 hora soldando, 2 horas soldando, dependendo do tamanho desse equipamento, eu posso levar aí mais ou menos de 50% desse tempo, até mesmo o mesmo tempo, removendo respingos. Ou seja, ao invés de eu estar produzindo uma nova peça, eu estou retrabalhando ela. Isso custa caro. Hoje, se eu não consigo reduzir custo na mão de obra, se eu não consigo reduzir custo na peça, no material comprado, na matéria-prima, eu preciso reduzir custo no tempo. E o respingo é algo caro para vocês. Só para vocês terem uma ideia, por favor, não queiram comparar aqui a qualidade da solda que a pessoa que estava aprendendo. Mas se você olhar uma peça como essa, eu tenho aqui vários pontos, várias bolinhas que são chamados respingos. Esse respingo ele está tão fundido, ele está tão grudado aqui, que simplesmente eu vou ter que usar um abrasivo aqui. Ou seja, eu vou ter que lixar isso aqui. Ou algumas vezes o cara entra com pulsão, entra com uma talhadeira, e vai tentando tirar com uma espátula e tenta remover. Isso é muito caro para a indústria, leva-se muito tempo. Pensando nisso, a indústria, com o passar do tempo, com as melhorias, a evolução da indústria, ela criou algo chamado anti-respingo. Inicialmente, o anti-respingo ele veio com uma coisa base óleo, ele veio com base solventes e foi utilizado, e infelizmente ainda é utilizado em muitas empresas. Só que anti-respingos base óleo ou solventes, eles são perigosíssimos para descarte, para o operador, geram custos enormes para a empresa, principalmente para descarte, processos trabalhistas, faz mal à saúde do cara. Então esses anti-respingos são hoje lentamente sendo descartados da indústria. Para ter uma ideia, existem anti-respingos em aerosol que ele é proibido para menor de 18 anos, porque ele é um produto muito tóxico. Mas ele te traz uma vantagem que é eliminar o custo, diminuir o custo na produção porque eu não tenho mais respingo. Porém, é viável eliminar esse custo de retrabalho a custo da saúde do operador? Não. Mais ou menos ali em 2001, 2002, começou a chegar no mercado anti-respingos base água. E eles vieram com a solução de ter a eficiência de um anti-respingo base solvente, base derivado de algum tipo de óleo, mas com a questão de ser seguro para quem trabalha com ele. Eu estou falando de algo base água. Só que hoje no mercado você encontra N produtos. Na verdade, sim, o que é o anti-respingo? Simplesmente eu tenho uma chapa, deixa eu pegar uma chapa melhor. Só para exemplificar, eu tenho uma chapa onde ela aqui já tem, ela vai ser feita uma solda aqui. Essa região não pode ter bolinhas, ou seja, o respingo. Então quando você vai fazer a solda, esse respingo tem que bater aqui e sair. Só que aqui existe um calor enorme.
E essa peça passa por uma troca de calor, ela começa a aquecer, e isso faz com que esse respingo aquecido bata aqui na chapa aquecida, no aço aquecido, e faça o quê? Grude. Fica fundido com ele. Muitas vezes eu não consigo remover ele simplesmente passando uma espátula, simplesmente fazendo isso. É necessário muitas vezes usar um abrasivo. E o abrasivo vai deixar o acabamento ruim, eu vou ter que retrabalhar essa peça de novo. O custo total disso é muito alto. E o que o antirrespingo faz? Simplesmente, o antirrespingo, quando ele é aplicado na superfície do metal, quando você aplica ele aqui, ele cria uma barreira entre o aço e o respingo que vai cair nele. Aquela é o suficiente para resfriar aquele respingo, não deixando com que ele fique fundido junto ao metal. Que uma passada de luva do soldador ou uma escovinha, alguma coisa bem suave, tire ele. Ou seja, elimina o retrabalho. O grande problema de antirrespingo hoje é os base-águas. Ele tem a vantagem de não fazer mal, mas ele tem um problema de poros. Então hoje, se você pegar antirrespingo sem prestar atenção na qualidade e na procedência desse produto, eu posso ter aqui a adição de água, que é tudo que um soldador ou alguém responsável do setor de solda não quer. Riscos de poro por água. E o antirrespingo, base água, tem água. Mas existem tecnologias e tecnologias. Hoje, se eu pegar aí um sabão, talvez eu crie essa barreira. Muitos antirrespingos no mercado hoje, eles são nada mais do que um sabão. Quando aplicado aqui, a barreira do sabão ali pode criar essa proteção, só que muito temporária. Se ela secar, não protege mais. Se eu colocar muito, eu crio poro. Se eu não colocar muito, eu ainda tenho respingo. Então você precisa de um produto com tensoativo realmente desenvolvido para ser um antirrespingo. Isso faz com que esse tensoativo ele crie uma barreira muito mais eficiente, muito mais refrigerante do que um antirrespingo comum, convencional, base água, que você encontra facilmente no mercado. Você tem que ter algo que realmente seja eficiente para que a bolinha caia e não fique fundido, e não grude no metal. E aí vai de novo. Como eu comentei no episódio anterior, em outros episódios aí anteriores, como o abrasivo vai além do grão, o antirrespingo vai além da água. Então aqui eu não tenho só água. Eu não tenho só, não é um sabão, eu tenho tensoativos especiais que foram desenvolvidos para ser refrigerantes o suficiente para proteger a peça contra respingo, mesmo depois de aplicado e seco. Isso faz toda a diferença. Então quando vocês forem procurar um antirrespingo, vocês têm que ir mais a fundo. Ah, eu vou usar um antirrespingo porque protege? Ele pode gerar poro. Ah, eu tenho um antirrespingo que eu posso diluir. Eu posso colocar excesso de água e gerar poro. Eu posso colocar água com algum excesso de contaminação e gerar problema na minha solda. Então eu preciso ter um antirrespingo que realmente resolva o meu problema e não traga um problema. Pessoal, falando sobre a questão de antirrespingo base água, a Walter não é só pioneira, ela é líder na tecnologia de antirrespingos base água. Ela foi a primeira a trazer essa tecnologia e claro, hoje no mercado você tem N marcas. Porém, com essa tecnologia ainda somos líderes e somos os melhores. Isso você pode testar a qualquer momento, solicitar uma visita, demonstração. Então nós temos modelos de antirrespingo para cada necessidade. Nós temos produtos em embalagens de maior volume, como 20 litros, 200 litros, até 1000 litros, para volume de produção bem maior. Temos embalagens pequenas e temos aerosóis. Alguns vão falar assim, poxa, mas você está sempre falando que aerosol não é legal, aerosol faz mal, aerosol causa problema à saúde. Aerosol de produto com solvente, sim. Aerosol com produto inflamável, sim. A Walter, pensando em pequenas aplicações, em pequenas utilizações, onde o aerosol é mais prático, eu tenho uma embalagem de alumínio não inflamável, com um produto base água. Eu tenho um produto base água aqui dentro, onde ele vai dar a eficiência e a segurança sendo aerosol. Então, de uma forma mais simples, eu venho aqui e faço uma leve aplicação. Uma fina camada é o suficiente para proteger esse aqui por até um dia todo. Então tem um produto aqui muito eficiente que mesmo quando ele seca, ele continua aqui. O tensoativo especial, o refrigerante que protege contra a aderência do respingo, ele está aqui mesmo após seco. É diferente de algo que não é feito para ter essa eficiência. Então você tem um aerosol
que joga uma névoa muito fina, uma névoa que praticamente você não vê, muito fina. Isso daqui proporciona eficiência no produto, não gera desperdício e não dá excesso. Nós garantimos que o produto utilizado corretamente, ele jamais vai te dar poros, jamais. Mesmo que acidentalmente tenha excesso, você também não tem poros. Ele é muito mais seguro. Além disso, nós temos ele em borrifadores, como esse daqui. Só para vocês verem, olha como ele joga a proporção exata de anti-respingo. Nem mais nem menos. O necessário para que proteja de forma eficiente. Não é simplesmente um gatilho que você encontra aí para borrifar flores, para limpar, jogar numa planta. Não, ele é desenvolvido para a indústria. Então ele é feito para a indústria. Olha a qualidade dele, o produto está aqui dentro e você tem produto para várias aplicações estando aqui. Então, isso é pensar não só no produto, mas também na utilização correta e na maior durabilidade do produto. Eu consigo utilizar ele por muito mais tempo com um borrifador realmente desenvolvido para isso. Então a Walter tem anti-respingos voltado para melhor eficiência no inox, para peças pré-aquecidas, para soldas com múltiplos passes, anti-respingo com maior eficiência contra oxidação, eficiente demais em peças galvanizadas que geram bastante respingo. Temos embalagens, produtos voltados para o bocal, para eficiência e melhoria no desempenho do bocal. Temos embalagens para alta produtividade, para quantidade maior volume de soldas. E temos aqui uma versão para pequenas aplicações na versão aerosol. Porém, é um aerosol seguro, utilizando um produto base água, não inflamável e não tóxico para quem opera. De novo, a Walter é hoje líder na tecnologia de anti-respingo. Ela te oferece o melhor anti-respingo com a melhor eficiência. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Contem sempre com a Walter para qualquer situação, solicitem visita. De novo, não é só a Walter ensina, a Walter também quer aprender com vocês. Entrem em contato com a gente, mandem um feedback sobre esse conteúdo, solicitem mais informações caso precisem e trabalhem melhor com a Walter. Até o próximo episódio.